para quem está fora de lá. E engraçado, né, a questão do marido não tratar com amargura, e em alguns textos Paulo fala que é como Cristo amou a igreja, é engrandecendo. Enquanto o mundo, numa rodinha de homens, por exemplo, o ideal é desfazer da esposa, o cristão reforça e dá honra à dele. Fala, não, a minha é diferente. Se não fosse a minha esposa, eu não estaria aqui onde eu estou. Se não fosse ela, eu não estaria aqui. Eu estava comentando essa semana, né? Tem até advogado aí, aqui. A lei, ela determina que tudo que o casal conquista depois do casamento é dividido, porque ela entende que não é só o homem que ganha. O homem não consegue obter um sucesso se ele não tiver uma mulher. Por isso que quando separa, acontece de divorciar, tem que dividir. Não existe. Então não adianta o sujeito bater no peito e falar, eu rastei sozinho, é assim que a gente ouve, eu fiz sozinho. Não existe isso. O homem tem sucesso quando ele tem uma esposa abençoada do lado dele. Isso é geral. Não existe isso. A gente percebe, né, a gente comentando, dando um breve testemunho, a gente comenta muito, a gente percebe em funcionários que a gente tem. Aquele funcionário que vai com o uniforme limpinho, compromissado, a barba feita, ele vai em casa almoçar, tem o almoço, tem a janta. Quando a família dele, a mulher dele dá o apoio para ele, ele trabalha melhor. Ele não falta, ele vai, está tudo arrumado com ele. E a gente percebe que quando a mulher não tem esse cuidado com o marido, a gente percebe no trabalho dele, que é diferente. Então, essa questão do marido tratar como Cristo amou a igreja é honrando. É dizendo, olha, se não fosse essa mulher aí, eu não estaria aqui. Eu não teria chegado onde cheguei. É isso que eu queria deixar desses 3 versículos. Porque na nossa cultura hoje mundana que está aí fora, é diferente, é desfazer da pessoa que está junto. E nós precisamos dar honra, né? Muito bem. 22, o apóstolo agora vai entrar numa questão, o seguinte. Em vários textos atrás, ele fala que os senhores de escravos que tinham em Colossos tinham que tratar o escravo em igualdade dentro do culto. Na vida cristã eles são iguais, porque Cristo pagou o mesmo preço. E isso de repente gerou uma má interpretação por parte dos escravos e dos senhores, porque nós vimos que a igreja em Colossos tinha muito escravo, inclusive funcionava na casa de um homem que era senhor de escravo, ele era o anfitrião. Então Paulo agora ele resolve a questão da autoridade do Senhor sobre o escravo. Ele diz, olha, para Cristo são iguais. Igualzinho a ceia hoje, lembramos que todos somos iguais. É uma das coisas. Quando lembramos a morte de Jesus, pela justificação dos nossos pecados e etc., lembramos também que todos nós somos iguais. Todos. Fomos pagos pelo mesmo preço, né? Nós vimos em Coríntios isso. Então Paulo diz, escravos, obedeçam em tudo seus senhores terrenos. Pronto, aí agora Paulo organiza. São iguais em Cristo, mas aí agora no dia a dia obedeçam em tudo. Paulo está dizendo isso. Não somente para agradá-los, quando eles estão observando. Olha que coisa interessante. Isso aí é aquele funcionário que quando o patrão olha, ele trabalha. Quando o patrão vira as costas, ele escora. O Paulo está dizendo isso aqui, olha lá. Vamos ler de novo, ó. Obedeçam em tudo os seus senhores, versículo 22. Não somente para agradá-los quando eles estão vendo, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. O funcionário evangélico, ele trabalha com o patrão no emprego e com o patrão fora. O desempenho dele é o mesmo. Tem que ser o mesmo. Viu? Aí é uma coisa bacana para todos nós.
Então não é só quando está olhando. 23. Tudo o que fizerem, façam de coração, como façam para o Senhor, e não para os homens. Então tem que trabalhar. E Paulo dizendo isso para escravos fazerem para os senhores, como se fosse para o Senhor. Não era nem uma relação de patrão e empregado, era uma relação de senhor e escravo. Paulo pedindo aos escravos para fazerem isso. Oh, imagina, o sujeito é um escravo e tem que trabalhar naquela lida dura como se fosse para o Senhor, obedecendo ao seu patrão. 24. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Pronto. Aí Paulo, com aquele discurso inicial de igualdade entre senhores e escravos em Cristo, ele agora separa na questão do trabalho. Fora. Lá na igreja, é como se fosse hoje, lá na igreja todo mundo é igual. Mas no trabalho vocês têm que obedecer ao seu Senhor, como fazer para Ele como se fosse para Cristo. Porque Cristo vai recompensar a obediência. Por que Paulo está dizendo isso? Foi o que eu disse no começo. Para que o escravo crente desse testemunho para o não crente. É isso. A pessoa olhar e falar, olha, aquilo funciona diferente com ele. Por isso é importante vivermos uma vida de bom testemunho. Hoje eu estou bom para contar experiência, eu vou contar mais um. Esses dias de quarentena tem umas coisas interessantes. Tem crente de muito tempo em igreja que compartilha no Facebook que ele está vendo a live de cantor do mundo. Eu estou achando que ou os pastores não estão pregando sobre isso, ou está havendo uma confusão, gente. Crente não ouve música do mundo. Crente ouve música de crente. Não, lá em Campo Belo está cheio aqui, eu não sei. Essa semana eu estava comentando, sabe por que eu assusto? Porque eu sou um pouco desse crentão, né? Eu falo assim, nossa, não pode. E aí a pessoa colocou lá, muito tempo que ela está na igreja lá, muito tempo, um casal mesmo, uma bênção, lidera a célula e tudo. Aí ela colocou lá assim, olha só quem apareceu na live do Roupa Nova. E a foto dela com o marido, e a pôs no Facebook. Ué, isso não é bom testemunho. Isso, gente, é um péssimo testemunho. E nós temos que dar bom testemunho. Aqui a Bíblia está dizendo só sobre isso. Nós temos que tratar a esposa bem, a esposa tratar o marido bem, tratar o filho, tratar o servo, senhor, escravo, tudo para dar bom testemunho. Não funciona. Como que ficaria a cabeça de você? Olha o que é um bom testemunho, vou dar um exemplo. Como que ficaria a cabeça nossa se o pastor Eurico posta lá que ele está vendo a live do Chitãozinho Chororó? Você vai falar, mas o pastor não está muito bem da cabeça, não. É um bom testemunho? Não é um bom testemunho. É um mau testemunho. Isso não funciona. Né? Deixar só essa dica. Porque nós que estamos aqui pregando o Evangelho, nós precisamos informar para a igreja que isso não pode acontecer. Nós escutamos Fernandinho, Heloísa Rosa, Gabriela Rocha e tantos outros, Ana Paula Valadão, Matos Nascimento. A gente ouve esse tipo de live, de música que põe em casa. Quando você chega em casa, você liga lá no mato. Sou feliz, sou de Jesus, Jesus é meu, seu braço me conduz. Não é assim? É assim que é a vida do crente, ué. Então, tem que dar bom testemunho. Tem que dar. E aí as coisas começam a mudar. O negócio flui.
a pessoa nem não fala para o outro, mas fala, ih, aquele lá, nossa, não pode. Então, bom testemunho. 25. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Ele falando para o escravo que comete uma injustiça contra o patrão, vai receber injustiça. O que diz aqui é, por exemplo, o empregado lesa o patrão, pode ficar tranquilo que aquela injustiça que foi feita vai ser retribuída. Isso não acontece sem alguma impunidade, é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe, etc. Né? E aí, ele começa o capítulo 4, senhores, deem aos seus escravos o que é justo e de direito. É via de mão dupla, agora já é para os senhores, né? Sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Então, Paulo, nesse trecho, ele fala, então, desse bom testemunho, como deve ser o relacionamento do cristão em casa e no trabalho, para que dê um bom testemunho. Muito bem. O apóstolo agora, ele vai encerrar a carta, como ele sempre faz, dando algumas instruções. Primeiro, Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração. Dedicar à oração é sempre orar, é não desanimar, é ter persistência em orar. Sempre orar. Porque quem ora faz esse bom testemunho, dá esse bom testemunho com facilidade. Se o marido é um marido de oração, a mulher submete a ele com facilidade, porque sabe que as decisões que ele toma estão ligadas com o altar do Senhor. Ela fala, não, esse marido meu é uma bênção. Tá, então onde ele for, eu vou. Porque está ligado, está orando. Então a primeira dica que Paulo dá, a instrução para encerrar a carta. Dediquem-se à oração. Estejam alerta. Fiquem espertos, vigilantes. E esse alerta que Paulo fala aqui é o que vem depois. E sejam agradecidos. Devemos estar alertas em sempre agradecer. Isso também faz parte da vida do crente. Agradecer, ser grato ao Senhor por tudo o que Ele já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Tem um hino que fala. Então Paulo diz, a dica do apóstolo, dedique a oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós. Muito bem. Para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o ministério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo viveu uma vida inteira dedicada ao Senhor Jesus. Foi responsável pela abertura de inúmeras igrejas. Ele está preso, acorrentado, com um soldado romano ao lado dele 24 horas. Ele sabe que a sentença dele vai ser a morte, porque ele mesmo matou cristãos. Tinha tudo para já entregar o cargo. E o que ele pede? Orem por mim, para que a minha mensagem chegue em mais lugares. A esperança é a última que morre. Ele sabia que, de repente, ele não ia sair dali mais. Mas ele ainda pede, fala, orem por mim, que eu estou escrevendo muita coisa e atendendo muita coisa. A mensagem ainda tem que chegar a muita gente ainda. Ele só parou o dia que mataram ele. Aí, porque aí não tem jeito. Então, ele pede oração para ele também. 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Paulo pede oração para que ele possa pregar o evangelho livremente,
ser solto dali. Ele pede oração, ele pede essas orações para os irmãos em Colossos. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aí, ó, testemunho. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades que vocês têm para dar bom testemunho e levar essa mensagem de Cristo. É o que ele diz. Qual a instrução do apóstolo para a igreja? Orem, sejam alertas em dar graças. Orem por mim para que a minha mensagem flua, que eu possa ser livre daqui para pregar o evangelho. Sejam sábios em proceder, em dar bom testemunho. E 6, o seu falar seja sempre agradável. Que o nosso falar seja agradável. E temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Não é fácil, né? Então, é a orientação do apóstolo. Tudo que nós falarmos, que seja agradável. O que eu falei domingo à noite que eu preguei. Muita notícia ruim, muita notícia desagradável. Mas o que o crente tem a proclamar é que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a nossa mensagem. É o que Paulo diz aqui nesse texto. Então, quando todo mundo prega o caos, quando tem um monte de gente que só fala aquilo que não tem tempero, o crente fala aquilo que tem um tempero e fala aquilo que é agradável. Não é que é você ser falso, não. Você falar só a coisa agradável, não. É que o nosso coração, ele tem sempre a esperança da volta de Cristo. E que Cristo nos deu a oportunidade de começar a viver o céu aqui na terra. Então isso é que é proclamar e sair palavra agradável. Fala, olha, tudo passa, daqui uns dias nós não estamos aqui mais, vamos viver com o Senhor Jesus. Amém? Agora, ele vai fazer uma saudação final aqui que eu achei assim, espetacular. Veja bem, então ó, vamos resumindo para a gente não perder o raciocínio, né? Ele, no 3, ele começa a falar das instruções de santidade com Cristo, com os irmãos. Depois, agora ele fala sobre o nosso bom testemunho. E agora ele vai fazer a saudação final dele. Tíquico lhes informará todas as coisas ao meu respeito. Ele falou sobre uma pessoa aí, que é o irmão Tíquico. E esse irmão Tíquico, ele é citado em vários lugares, em várias cartas dele. É uma pessoa que, com certeza, andou com o apóstolo Paulo muito tempo, e quando o apóstolo foi preso, ele resolveu ficar lá junto com o apóstolo em Roma. Porque, como eu já falei, Paulo ficou preso numa prisão, vamos falar assim, domiciliar. Não era aquela prisão onde prendia escravo. Ficava tudo montuado atrás de uma cela lá. A prisão dele era uma prisão onde ele ficava sozinho e tinha um espaço onde pessoas poderiam ficar com ele. Ele recebia visitas, ele escrevia. Então ele tinha, entre aspas, era uma prisão domiciliar, que os historiadores falam, que existia na época. Não é que ele ficava na casa dele, mas a cela dele, ele tinha essa condição melhor, por ser cidadão romano. Então o Tíquico estava junto com ele lá. E outras pessoas também, ó. Ele é um irmão amado, ó, ministro fiel e cooperador no serviço do Senhor. Eu o envio a vocês, precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco, e para que ele lhes fortaleça o coração. Quem ia levar a carta não era o pastor Epáfras,
Epáfras, tudo indica, ainda ficou com o apóstolo um tempo lá. Quem ia levar a carta era Tíquico. Ele que tinha essa incumbência. E quem foi com ele? No 9. Ele irá com Onésimo. Vocês lembram quem é Onésimo? É o escravo de Filemon, que fugiu, foi preso, agora estava solto e liberado para ir para o seu senhor Filemon. Ele estava levando o bilhete, que é a carta de Filemon, para Filemon, onde Paulo orienta o Filemon a libertar Onésimo, para ele fazer a obra do Senhor. Então o Tíquico é quem leva a carta, e ele vai junto com Onésimo. E Paulo diz que eles irão contar tudo o que acontece com eles lá. Então ele ia chegar, irmão, ele ia chegar com uma carta do apóstolo Paulo, o Onésimo. Vamos lembrar, ele saiu de lá escravo, fugitivo e condenado à morte. Porque escravo que fugia, o Senhor matava. Para dar de exemplo os outros. Ele volta convertido, com um bilhete orientando Filemon a libertá-lo, acompanhando Tíquico, que era um servo de Deus, cooperador do apóstolo Paulo, que tinha uma carta para a igreja em Colossos. Mas ele melhorou demais, o Onésimo, da situação que ele saiu com a situação que ele está voltando. Ele está voltando com a carta para a igreja. Tive lá, fiquei junto com Paulo, vi ele pregando, os soldados convertendo, ia de certo. Vocês precisam de ver a cela dele lá, que tanto de gente, que tanto de crente. Homem orava, convertia todo mundo. Pensou as notícias que ia dar do apóstolo? O Onésimo estava junto. Vamos continuar. Essa saudação final é espetacular. A começar dessa parte que eu disse. 10. Aristarco, meu companheiro de prisão, também envia saudações. Esse Aristarco, ele também era importante. Vamos abrir lá em Atos 20, versículo 4. Uma das coisas que me chamou muito a atenção quando eu comecei a estudar essas cartas do apóstolo, eram os companheiros que ele tinha. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Não existe. Paulo não fez sozinho. Para começar, ele tinha o Espírito Santo com ele, mas ele tinha irmãos fiéis a ele, companheiraços, como nós dizemos hoje, pessoas firmes com ele. Ele foi preso, os companheiros foram junto. Eu vou junto. Mas eles vão me matar, pode matar você também, você está ligado a mim. Não tem problema, eu estou com você. O que você resolveu, eu estou aqui. Leva a carta, eu levo a carta, eu vou. Atos 20, versículo 4. Atos 20, versículo 4. Estou abrindo aqui. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica. O Aristarco está aí, Ele é de Tessalônica. Pode ser que quando nós formos estudar Tessalonicenses, ele aparece de novo. Quer ver onde ele está também? Que coisa interessante. Atos 19. Atos 19. É que eu estou abrindo aqui também. Versículo 29. Atos 19, 29. Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Aí ele aí de novo. Isso aqui vocês vão lembrar quando nós estudamos a carta aos Efésios. Tinha um grande teatro na cidade que cabia 40 mil pessoas. Lá tinha espetáculo 24 horas por dia. Era um lugar de grande aglomeração. Tinha um cara lá
que vendia miniatura dos ídolos. O apóstolo Paulo pregava, o povo convertia e o comércio dele ficou ruim. Ele pegou e criou uma confusão quando o apóstolo estava em Éfeso, nesse teatro. Eles queriam pegar o apóstolo Paulo com os companheiros e matar. Estava atrapalhando o comércio. Quem estava lá junto com o apóstolo Paulo? Aristarco, que estava preso com ele lá em Roma. Agora tem outro lugar que esse Aristarco estava também. Ele estava lá em Atos 27. Esse homem aqui, ele foi companheiro do apóstolo Paulo. Ele estava junto dele. Ele estava com Paulo em Éfeso no tumulto. Olha onde ele estava aqui, Embarcamos no navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia. Ao sairmos, estando conosco, Aristarco, o macedônio de Tessalônica. Vocês lembram do naufrágio? Paulo foi preso, ele ficou em Cesareia Marítima 2 anos, aí ele foi transferido para Roma. E teve um naufrágio do barco. Todo mundo sabe esse texto aqui. Quem estava junto no barco lá? Aristarco. Estava indo com Paulo para ser preso. Começou, estava, companheiro, viu? Então esse Aristarco que diz no versículo 10 de Colossenses, é esse Aristarco que estava em Éfeso na confusão do teatro, e estava no naufrágio que Paulo depois foi lá, e a cobra enrolou no braço do apóstolo, o povo falou que ele ia morrer, ele curou o filho do homem lá da ilha, todo mundo converteu e foi uma bênção, o Aristarco estava junto. Vamos continuar. Quem mais? Então, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia-lhe saudações, bem como Marcos, primo de Barnabé. Esse Marcos é o que escreveu o Evangelho. Estava lá com Paulo. Sabe quem mais, irmãos? Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no. Tinha um homem lá também que chamava Jesus, ao versículo 11. Jesus, chamado Justo, também envia saudações. O Epáfras contou a história da igreja, todo mundo queria ir lá em Colossos. Paulo já fala que Marcos pode ser que aparece por lá. Jesus, chamado Justo também. Esses são os da circuncisão, que são meus cooperadores em favor do reino. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. Viver sozinho é perigoso, irmão. No momento difícil de prisão, tem que ter amigo. Eles é que davam ânimo para o apóstolo Paulo. Não pode ficar sozinho. É difícil arrumar amigo, porque é complicado. Tem hora que nós somos ofendidos pelo amigo. Você acha que tudo entre eles era um mar de rosa? Com certeza não era, a Bíblia não fala. Mas não existe, não tem como você cultivar uma amizade. Tudo. Tem hora que eu vou ofender o meu amigo vai me ofender. Nem por isso nós não vamos deixar de ser amigo. Ser humano é assim, gente. Mas olha, é impressionante como o apóstolo Paulo, ele era rodeado de pessoas que animavam ele. Continuando. 12. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo, envia saudações. O pastor não foi com a carta, não. Ele ficou lá. Por quê? Ele está sempre trabalhando por vocês em oração. Ele está aqui tem um tempão. Porque isso aqui, irmão, não é uma viagem de um final de semana, né? Ele saiu de Colossos, foi para Roma, deve ter ficado lá 1 ano. O deslocamento é complicado. Você não ia para ficar. Tinha a questão do clima. Se fosse um período de inverno, por exemplo, ninguém viajava no inverno. Porque o inverno naquela região é rigoroso, é neve. Então é muito complicado. Então o Epáfras estava lá, ele não foi com a carta. Então ele continua, batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas,
continue firmes em toda a vontade de Deus. Dele eu dou testemunho de que esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Hierápolis. Epáfras também tomava conta de uma igreja em Laodiceia, que nós já falamos, e de uma igreja em Hierápolis. Então ele ficou lá porque ele ainda precisava de instruções do apóstolo para essas duas igrejas. Então o apóstolo Paulo dá uma carta aqui, abonando ele como servo de Cristo. Agora versículo 14, nós já estamos terminando. Lucas, o médico amado, que escreveu o evangelho, estava lá também. Ele estava mal acompanhado, hein? O apóstolo Paulo. Marcos, Lucas, Epáfras, Aristarco, só homem de Deus, preso. Irmão, nós que conhecemos a palavra de Deus, eu acho que estava muito melhor lá nessa cadeia do que fora dela. Estava. A paz do Senhor reinava muito mais lá. Isso eu tenho absoluta certeza. Se os homens não queriam sair de lá, queriam ficar lá. Ali tinha providência do Senhor. Ali tinha vida com o Senhor. Ali tinha alimento, irmãos. Estava todo mundo lá. É interessante quando você lê Marcos e Lucas, ali, junto com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ia ser morto, eles continuaram pregando o evangelho. Não parou. Então, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. O Demas, só fala o nome dele aqui, não se sabe características dele. Mas quem dera se o meu tivesse aqui também, não precisava falar mais nada. Tivesse aqui, ó, Lucas, o médico, e o Júnior está aqui, envia saudação, já estava bom demais. Só de eu estar lá junto com ele lá, nessa luta, né? 15, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Tem uma linha de historiadores que falam que tinha uma carta para Laodiceia também, que foi perdida também. Por isso que não tem relato dela, não tem essa carta. Mas parece, tudo dá a entender aqui, que o irmão Tíquico estava levando a carta aos Colossos, o bilhete de Filemon e também uma carta à igreja em Laodiceia. Né? E engraçado que a igreja de Laodiceia também se reunia, né? Aqui o Epáfras era pastor, que às vezes poderia ter outra. Se reunia na casa dessa Ninfa. Tá? Também era uma igreja que tinha, ali era acolhida em uma residência. Depois que essa carta, 16, for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. E a carta de Laodiceia aí, ó. Tá vendo? Então Paulo instrui o seguinte: quando a carta chegar lá, vocês leem a de vocês e a de Laodiceia. E lá em Laodiceia, eles leem a dela e a de Colossos, entendeu? Era para ler uma carta da outra igreja na igreja. Então tinha essa carta que ia para a igreja em Laodiceia, mas não tem relato dela. 17, digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo essa saudação de próprio punho, que nós já falamos disso também. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. E aí ele encerra a carta. Olha que espetacular esse final, com tanto irmão abençoado ali, naquele lugar, né? Por isso que Roma, hoje, né, o negócio foi complicando, mas por isso que lá também o evangelho cresceu demais, porque era muita gente abençoada que tinha lá naquele lugar, muitos homens de Deus, pessoas de Deus. Imagina, Marcos, Lucas,
esses companheiros do apóstolo Paulo com ele, e o irmão Tico estava saindo de viagem, e o negócio não parava, irmão. Ele fez da prisão um centro evangelístico do mundo. Como que você entende um negócio desse? Paulo fez isso, ele fez de uma prisão o centro evangelístico do mundo. Saía gente levando carta para todas as igrejas, ele escrevendo, infelizmente aguardando a sua morte, né? Que aconteceu devido ao amor que ele tinha por Jesus. Amém? Então, glória a Deus por mais uma carta aos Colossenses. Deus tem sempre falado muito ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus? Glória a Deus por tudo que o Senhor fez na vida desses homens, né? Homens de Deus, homens, uma coisa impressionante. Não tinham medo de anunciar e proclamar esse verdadeiro evangelho. Aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque homens do Senhor, ó Pai, enfrentaram tudo, enfrentaram todos em amor do Teu nome. E hoje nós colhemos fruto desse sonho desses homens, que foi um sonho dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus de planos e projetos para a nossa vida, e o Senhor é o Deus que cuida de nós. Oramos agora pela família da Ana Paula. Ó Deus, que o Senhor conforte o coração dela, de todos os seus familiares. Pai, que a paz do Senhor, mesmo nesse momento de tumulto, esteja no coração deles, que eles sintam a presença do Senhor amparando, cuidando deles, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Até domingo que vem com Tessalonicenses, viu? Deus abençoe.